Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Renovando meu salam com vocês, eu vou estar começando a falar uma coisa importante. Nós muçulmanos, nós que estamos neste mundo e que estamos dentro daquilo em que é at-tawhid, a unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala, podemos às vezes cometer deslizes e erros. Muitas pessoas acham que podem passar anos na obediência de Allah Azza wa Jal e jamais voltar a provar a desobediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E foi assim que ocorreu, por exemplo, com Barsissa. Ele era um servo de Allah que durante 70 anos da vida dele, ele foi contínuo em jejuns, em orações noturnas, todas as práticas as quais eram determinadas por Allah Tabaraka wa Ta'ala. O seu tempo, o tempo do Bani Israel, né? dos descendentes de Adão, dos descendentes de Israel, ainda antes do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Então ele era um servo devoto, que passava dias e noites na adoração de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E nesses 70 anos, enquanto ele estava colocando a sua prática determinada por Allah Azza wa Jal, lembrando que Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja, revelou a profetas e mensageiros antes do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, aqueles que seguiram a obediência de Allah Azza wa Jal, seguindo seus profetas e mensageiros, seguindo o caminho da verdade. E o Barsissa não era diferente. Ele teve a sua vida toda dentro do comportamento determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, e nem o Shaitan e nem o demônio, que tentava de todas as formas desviá-lo do caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala, mas não conseguia. Era impossível que ele chegasse ao Barsissa, que tentava tirá-lo do caminho de Allah Azza wa Jal, da obediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala, de fazer aquilo que era determinado por Deus, das práticas às quais ele se colocava através da oração e do jejum, as orações noturnas e os jejuns às quais ele fazia. Então Allah Azza wa Jal havia dado nesse homem a fé em seu coração, que aumentava-se por cada prática e comportamento que ele teve. Como eu disse, o Shaitan, o demônio, tentou durante 70 anos desviá-lo do caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por quê? Porque as pessoas que estão no comportamento determinado por Allah, essas sofrerão mais a perseguição do Shaitan, do demônio, pois ele quer desviar essas pessoas mais do que aqueles que já estão desviados, pois aqueles que estão desviados já estão no descaminho, já estão na desobediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala, de Deus louvado seja. Obviamente, aquele servo que lê o Alcorão, que faz as suas orações ao tempo, que jejua o mês do Ramadã, que jejua fora do mês do Ramadã, dias como segundas e quintas-feiras, os demônios estarão à procura do desvio desses indivíduos. Então, o Barsissa, nesses 70 anos, ele se esforçou seguindo aquilo em que era determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal, ele diz para os crentes: Ya ayyuhalladina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ele deixa bem claro: ó vocês que creem, se entreguem por completo no caminho determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala e não sigam os passos do demônio, pois ele para vós é um inimigo declarado. Olha o que Allah Azza wa Jalla está falando para os crentes. Ó vocês que creem, ó vocês crentes, continuem firmes no caminho de Deus. Então Barsissa, que era exatamente esse servo de Allah Tabaraka wa Ta'ala temeroso, e durante esses 70 anos ele continuou nesse caminho, quando 3 irmãos quiseram fazer o quê? Al-jihadu fi sabilillah. Os 3 irmãos que queriam sair no caminho de Allah Azza wa Jal, combater no caminho de Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, mas eles tinham uma irmã e não tinham com quem deixá-la para protegê-la, para alimentá-la, para ajudá-la. Então eles pensaram juntos: ora, tem Barsissa, é um homem de respeito, comportamento, de adoração de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que jamais fará algo de errado com ela. Então eles 3
foram a Barcissa e disseram: ó Barcissa, nós precisamos de você, que você tome conta da nossa irmã enquanto nós vamos sair no jihad. Barcissa de primeira disse: não, jamais, não quero me aproximar de vossa irmã. Eles disseram: não, você não estará junto com ela, simplesmente você pegará aquilo em que é o necessário para ela se alimentar e deixará à porta dessa irmã nossa, e depois partirá. Não falará com ela, não adentrará a casa e jamais terá qualquer envolvimento com ela. Barcissa, mesmo assim, foi irredutível, disse não. Por quê? Porque ele temia, né, os passos do demônio. Porque o demônio jamais, ele vem diretamente com uma prática a qual é proibida por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ele começa o quê? Como nós dizemos, comer pelas beiradas. Ele jamais vai comer diretamente dentro do prato, não, pelas beiradas, aproximando-se das pessoas da forma, né, em que elas nem virão que ele está o quê? As desviando. Então ele, com medo que ele caísse na tentação que algo pudesse acontecer, ele de primeira negou. Mas os irmãos dela, dessa moça, não tinham outra pessoa para tomar conta dela, para que pudesse o quê? Tomar conta e ver se tudo vai ficar bem com ela. Então eles insistiram até que Barcissa aceitou. Disse: então tudo bem, é só deixar a alimentação na porta. Eles disseram: somente até que nós voltemos do jihad, até que nós voltemos para casa. Você vai o quê? Colocar comida na porta dela. Somente isso. Então, eles partiram ao jihad e Barcissa começou o quê? A fazer o que eles haviam pedido. Pegava a alimentação, colocava na porta dela e voltava para o seu quarto de adoração. Ele jamais falava com ela ou jamais tinha nenhum tipo de relação. Então, ele foi fazendo isso aos dias que se passaram. O demônio, então, em forma de um homem, chegou para ele e disse: Barcissa, você não sabe o que está acontecendo com essa mulher. Ela pode estar tendo algum problema. Bata a porta pelo menos e dê salam. Só para o quê? Ouvir a voz dela. Só para o quê? Ter certeza que não há nenhum problema com ela. E aí o Barcissa, com medo em que ele havia colocado no coração dele, ele então bateu a porta e deu salam. E ela respondeu. Aquela voz doce de mulher entrou no seu ouvido, né? E o Shaitan, então, o que começou a colocar em seu coração a dúvida. Então ele voltou para o seu quarto de adoração. E todos os dias ele fez isso. Ia lá, pegava comida e batia a porta dela. Porque, como eu disse, né, o Shaitan não mandou que ele fizesse algo errado, mas que ele o quê? Tivesse um comportamento que se aproximaria dessa mulher. Então ele bateu a porta e ela deu o quê? Salam. E ele começou a fazer isso durante os dias. Então o demônio um dia disse para ele: ó Barcissa, ela pode estar em perigo. Pode ter alguém junto com ela no quarto fazendo algo de mal com ela. É importante que você tenha certeza que não há nada de errado com essa mulher. Então, bata a porta, dê salam e tenha certeza que não há ninguém junto com ela no quarto. Então, o Barcissa ouviu de novo o Shaitan, o segundo passo do Shaitan. Olha o que Allah Azza wa Jalla está falando. E não sigam os passos, a estratégia do demônio que ele vai fazendo passo a passo para desviar as pessoas do comportamento daquilo em que eles deveriam estar fazendo certo para aquilo em que é o errado. Então, ela abriu a porta e ele começou a falar com ela. Ele observou, não viu nada, então ele sentava à porta todos os dias depois de levar a comida, dava salam e ela, né, com a porta fechada, eles ficavam conversando. Então as pessoas começaram a falar: olha aquele servo de Allah, o Barcissa, que era um homem de respeito, agora se dá o luxo de conversar com mulheres. Então o Barcissa, agora com medo, voltou-se para o Shaitan, falou para o demônio: ora, as pessoas estão falando de mim, o que eu faço? Então o demônio disse para ele:
Não fique conversando com ela na porta, porque senão as pessoas virão vocês dois conversando. É melhor que você adentre o quarto e esteja junto com ela no quarto. Assim ninguém jamais verá o que? Vocês dois. Então Barcissa ouviu o Shaitan, levou a alimentação, bateu a porta, começou o quê? A conversar com ela dentro do quarto em que ela estava. E eles começaram o quê? A ter conversas. A escondido, onde as pessoas não viam. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele disse: quando o homem estiver sozinho com uma mulher, o terceiro será o Shaitan. Meus irmãos, minhas irmãs, o demônio vem passo a passo para desviar as pessoas do comportamento as quais elas devem estar fazendo. Então Barcissa, depois de estar junto com ela no quarto, o demônio disse para ele, no quarto movimento dele: Barcissa, você está junto com ela, ninguém está vendo vocês dois, não há problema nenhum se você o quê? Tocá-la. E Barcissa se deixou levar pela fala do demônio. Então ele a tocou, mas obviamente que não ficou só nisso. A partir do momento em que ele a tocou, ele a beijou e eles tiveram o quê? A zina, o adultério. Tiveram o quê? O adultério. Pois o adultério é quando o homem e uma mulher têm relação sem serem casados, mesmo que eles sejam casados. Mas o Barcissa acabou tendo com ela o quê? O cometimento do adultério. E aí então ele voltou para o seu quarto de adoração pedindo perdão, né? Se arrependendo perante Allah Azza wa Jal. Mas o que ele não sabia é que ela então ficou grávida do Barcissa. Então o tempo foi passando e então ela teve um menino. E bateu a porta do Barcissa e disse ao Barcissa: nós tivemos um filho. E Barcissa, desesperado com o que as pessoas diriam sobre ele, porque ele tinha feito o quê? Zina, o adultério. Havia cometido um pecado gravíssimo, que era o adultério, tendo relação com aquela moça, que era irmã daqueles homens que estavam onde? No jihad fi sabilillah. Estavam no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E ele, com medo que as pessoas então começassem a falar dele, ele foi perguntar ao demônio o que ele deveria fazer. E o demônio falou para ele: ó Barcissa, esconda das pessoas, para que ninguém saiba que você teve um filho com essa mulher. Tire o filho da mão dela, mate-o e o enterre. Assim ninguém vai saber que você teve um filho através do adultério. Allah Azza wa Jalla lhe diz: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah Azza wa Jalla lhe diz: não se aproximem do adultério. O que ele quer dizer com isso? Com tudo aquilo que são as portas que vão se abrindo para que a pessoa possa cometer o adultério. Porque ele com certeza, né, é uma obscenidade e um mau caminho. As pessoas, infelizmente, acabam se levando nesse comportamento hoje de falas e outros tantos comportamentos que fazem na vida deles, achando que há permissibilidade, como estarem conversando através, né, de aplicativos sem problema nenhum. Quantos muçulmanos hoje caem nessa ignorância de estarem fazendo isso, não vendo problema algum nessa prática. E aí quando as pessoas veem eles fazendo isso, né, tentam justificar as suas ações naquilo em que está o quê? Errado. Então, Barcissa agora pedindo arrependimento por o que ele havia feito. Imagina só, 70 anos ele não havia cometido nenhum pecado até então. 70 anos na obediência de Allah Azza wa Jal, ele havia estado com a mulher, cometido adultério e matado uma criança. Então o demônio chegou para ele e disse: ó Barcissa, essa mulher não vai deixar assim não. Ela vai contar para todas as pessoas o que você fez. Então adentre o quarto dela, mate-a e a enterre junto à criança, para que ninguém saiba que você teve com ela nenhum tipo de relação. Então Barcissa ouviu o Shaitan, matou a mulher e a enterrou. E ele voltou para o seu quarto de adoração, arrependido, pedindo perdão para Allah. E assim ele pensava que havia o quê? Escondido todo o segredo de que ele havia cometido as coisas erradas e que ninguém
ficaria sabendo do seu comportamento imoral. Então Barcissa, agora, com medo e arrependido, os irmãos da mulher retornaram para a cidade. Quando retornaram, foram à casa. Cadê a irmã deles? Ela sumiu. Então eles foram ter com Barcissa. Barcissa, o que aconteceu com a nossa irmã? Então ele disse, vossa irmã ficou muito, muito doente e faleceu. Qadar Allah. Ele mentiu, enganou os irmãos da mulher, que se sentiram temerosos, arrependidos de terem saído para o jihad, de estarem no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala, estavam tristes, então foram dormir. Enquanto estavam dormindo, o demônio foi ao sonho dos três e falou a eles do que havia acontecido com a irmã deles, que Barcissa, al-Abid, o servo de Allah Tabaraka wa Ta'ala contínuo, havia cometido isso, matado a irmã deles e enterrado no lugar fulano. Quando eles acordaram, o mais velho disse, eu tive um sonho admirável. Eles disseram, que sonho? Eu sonhei que aconteceu que Barcissa havia cometido adultério com a nossa irmã, a matou e a enterrou em lugar fulano. Os outros dois disseram, ora, nós tivemos o mesmo sonho. Olha o Shaitan. Porque o Shaitan, ele é o quê? Adu. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Olha o que Allah Azza wa Jal está falando. Porque o demônio vos ordenará as obscenidades e o reprovável e falar sobre Deus aquilo que vocês não têm conhecimento. Olha o que o demônio fez. No sonho deles, falando para eles o que havia ocorrido. Então, eles foram ter com Barcissa. E eles foram ao local onde ela estava e encontraram ela morta assassinada. Então eles pegaram Barcissa, o arrastaram pela cidade, as pessoas começaram a xingá-lo, ofendê-lo, jogarem pedra nele. Eles bateram nele. Então ele foi condenado à morte. Então o demônio veio ter com Barcissa e disse para ele, olha Barcissa, olha o que você fez. Os pecados e todas as coisas em que você cometeu foi exatamente daquilo em que eu te influenciei a ação. Você por anos ficava o quê? Na prática de Allah Azza wa Jal, mas agora eu te desviei. Olha o que você fez, todas as coisas o que você fez. Mas Barcissa, eu posso salvar você da pena de morte. Então Barcissa, desesperado, com medo da morte, com medo do que as pessoas estavam ali, disse, o que eu tenho que fazer então? E o demônio disse, faça a prostração perante os meus pés. E Barcissa disse, não, isso não pode. Ele fala, se você fizer essa prostração para mim, eu te salvarei e te anularei todas as suas más ações as quais você fez. E ele disse, não, o sájida, a prostração para outro, que não Allah, aquele servo de Allah Azza wa Jal, aquele servo de Allah Tabaraka wa Ta'ala, obediente agora na desobediência de Allah, com o demônio querendo que ele o quê? Fizesse uma prostração para ele. Então ele insistiu, até que o quê? Barcissa se prostrasse perante ele. Quando Barcissa se prostrou perante ele, as pessoas pegaram Barcissa e o executaram. Ou seja, o Shaitan não o salvou. Porque o Shaitan é inimigo. É por isso que Allah Tabaraka wa Ta'ala lhe diz كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Olha o que o Shaitan diz. Ele diz para o ser humano, descreia de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então quando o servo de Allah, qualquer servo de Allah, descrer dele, dirá no dia do juízo final, eu não disse para ele descrer, eu acredito em Allah Azza wa Jal, eu sou inocente que você está falando. Olha a relação do que as pessoas ouvem o demônio, ouvem as pessoas que não creem em Allah, em comportamentos e práticas
que não creem em Allah, que Ele é o único merecedor de adoração, ordenam as pessoas a comportamentos errados e as pessoas ouvem. No dia do juízo final, não adiantará a pessoa que desobedecer ao Allah Azza wa Jal em absolutamente nada se morrer nessa condição. Ah, mas foi o fulano, como o Shaitan. Eu? Anabari mink. Eu sou o quê? Inocente para aquilo que você está falando. Inni akhafullaha rabbal alamin. Eu temo a quem? Allah, o Senhor do universo, o Senhor dos mundos. فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Allah Azza wa Jalla ainda diz, com certeza, para os dois, ou seja, aquele que descrê de Allah e o demônio que influenciou a ele, todos os dois estarão aonde? No fogo do inferno. E essa será a recompensa para os injustos, ou seja, os descrentes, os idólatras, todos aqueles que associarem a Allah algo ou alguém. E essa foi a história do Barcissa, que nos mostra que nós devemos estar com a temência de Allah Azza wa Jalla constantemente, não seguirmos o caminho do demônio, pois ele te dará passo a passo para o erro. Ele jamais ordenará as pessoas para pecados grandes de uma única vez. Não, ele vai começar com aquele pecadinho menor. As pessoas, por exemplo, hoje você atrasou sua oração, amanhã você atrasou de novo, depois da manhã você deixou de fazer uma oração, depois de amanhã você não reza mais. Hoje você deixou de jejuar um dia, amanhã você deixou de jejuar 2, você não jejua mais. Tudo isso é o que? O planejamento a qual o demônio ele se coloca ao lado do ser humano, porque todo indivíduo tem um que? O Qarin, todo indivíduo tem um demônio do lado dele, que fica tentando desviá-lo constantemente. Aqueles que estão sempre na fé de Allah Tabaraka wa Ta'ala, aqueles que estão sempre na preocupação do comportamento de obediência de Deus e renovam o seu comportamento constantemente, estarão se resguardando daquele que tentará desviar o servo ou a serva de Allah todos os momentos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tomem cuidado com aquilo em que é o pecado. O problema não é o cometimento do pecado, não o arrependimento. Cuidado com um pecado menor que te leva a um pecado maior, que te levará a um pecado muito maior. Como eu disse, nunca é um pecadinho pequeno, porque as pessoas acham que só um pecadinho não tem problema, que isso não será problema algum. Mas aí vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o maior, e assim vai, nessa condição. Então a história do Barcissa nos deixa bem claro que não é porque nós somos muçulmanos que nós não sabemos como será o nosso final. Que Allah Azza wa Jalla nos faça ter um final dos melhores na crença nele, que ele é o único merecedor de adoração e não há ninguém junto a ele em adoração, ou que é determinador, ou criador, ou sustentador.